Há dois fenômenos que ocorrem muito quando nós estamos fazendo atividades ao ar livre. A exposição solar, ela é constante, ela faz com que nossa temperatura corporal suba. Tanto que a gente vai sofrer dois mecanismos. Nós vamos ter a perda de água por a questão da evaporação normal. Nossa temperatura interna vai começar a aumentar e, consequentemente disso, a gente vai sofrer de um fenômeno que se chama insolação. A insolação, ela vai estar associada com o corpo não conseguir diminuir a temperatura. Isso é muito comum quando você passa o dia todo na praia e depois você parece estar passando a noite toda pegando fogo. Esse é um caso típico de insolação. O que você faz numa situação dessa? Primeiro você tem que identificar que você está com insolação. Resfriar o corpo. A insolação também ela pode estar associada com atividades físicas extenuantes em climas mais quentes. Então, mesmo que ela não esteja tão exposta ao sol, mas o clima esteja mais quente, o corpo ela não consegue se resfriar. Então, são duas possibilidades de ocorrer a insolação. Um outro fenômeno que ocorre também, que a gente tem que ficar atento à questão da exposição solar, é a questão que o nosso corpo ele tem um limite onde ele consegue controlar a nossa temperatura. Depois que ele alcança esse limite, ele já começa a ter dificuldade de controlar a temperatura dele. Como isso vai ocorrer? Porque ele vai ficar tentando desidratar o corpo, né? Com a perda de água, ele consegue resfriar a temperatura. E com o calor sendo quase que constante, ele tem essa dificuldade que ele começa a perceber que ele não consegue resfriar o corpo. Então o corpo ele fica como se estivesse quente. Um evento típico disso é quando você, depois de um dia de praia, você parece estar pegando fogo. Sua pele está pegando fogo à noite. Então, esse é o famoso caso de insolação. O que você faz nesse caso é similar à queimadura de primeiro grau. Normalmente você vai tentar resfriar o corpo o máximo possível que você conseguir. O máximo que você conseguir de maneira. Não é para você entrar num freezer, propriamente dito, mas tentar resfriar a temperatura de um jeito até que o corpo consiga recuperar esse controle térmico que ele tinha. Normalmente a gente faz isso tomando banhos gelados, ficar de molho em água gelada, e também uso de compressas frias. Coloca no corpo toalhas geladas no corpo até o corpo se estabilizar, até o ponto que o corpo ele vai conseguir novamente recuperar essa função. E outra coisa bem importante é manter a ingesta hídrica, que isso também ajuda a recuperar desse evento de insolação. Normalmente isso está muito associado em questões de evento ao ar livre. Uma outra coisa que pode ocorrer de diverso que você pode presenciar é a questão de roupas em chama, alguém pegando fogo. Quando uma pessoa estiver pegando fogo, você deve agir rapidamente. Normalmente a pessoa ela pode estar pegando fogo porque o material que ela pulou o material que pegou fogo nela, no caso um combustível, ou a própria roupa dela ficou em chamas. A principal contramedida que pode fazer é o uso de extintor CO2, se você estiver perto. Se você não estiver perto, uma manta ou uma toalha úmida para cobrir e abafar o fogo, ou, em casos mais extremos, submergir a pessoa com água. Mas aí, tudo isso como que a gente vai fazer? Vamos ensinar de uma maneira de passo a passo. Primeiro passo é, se a pessoa tiver calma ou consciência, pedir para que ela deite no chão, grite para ela deitar no chão. Ao deitar no chão, você pode usar o material que você tiver à disposição. Se você tiver a toalha, você joga a toalha em cima para tentar abafar o fogo. Se o fogo não tiver oxigênio, o fogo morre. Então, se tiver algum material úmido, ele serve. Jogar água diretamente, às vezes, não funciona, porque às vezes você espalha o fogo. Então, é ideal. Outra coisa é se você for querer usar algum material sintético para abafar o fogo. Esses materiais que são feitos de plástico, normalmente eles pegam fogo também. Então, você só vai aumentar o fogo e vai se queimar também. Mas o ideal é que você saiba onde tem um CO2. Um CO2, qual é o nome? Um extintor de CO2, que é o tipo B. Que aí você pode aplicar e jogar na direção da pessoa e apagar o fogo. Acidentes domésticos. Aí a gente vai falar agora sobre uma parte que já entra da especialidade que já entra de prevenção de acidentes. Evitar que coisas ruins aconteçam. Uma parte importante é que você não precisa de primeiros socorros, é você saber primeiros socorros e evitar usá-los. Então, tomar medidas para que você não tenha que usá-lo. Como eu previno incêndios? O incêndio ele pode ocorrer normalmente em dois locais principais da casa. Que você deve ficar atento para questões tomadas e a questão de material, fogão e gás.
Normalmente do fogão em gás eles são mais autolimitados porque simplesmente é você desligar o combustível e ele diminui, beleza. Mas um que tem se tornado até comum de você ver nos noticiários de acidentes é a questão de acidentes com curtos-circuitos. Porque com a passagem de elétron, a temperatura no fio, a temperatura começa a subir a tal ponto que o material que reveste o fio entra em combustão. A partir daí ele tem uma chama e aí começa a se expandir e tudo mais. Então nós devemos evitar que haja essa sobrecarga elétrica de tomadas. Um dos casos disso é o que? Você saber qual é a capacidade de cada tomada. Não ficar usando várias coisas na mesma tomada, uso de extensões ou outros materiais, benjamins, disjuntores, divisores, quanto forem negócio. Outra coisa importante é cuidado com o material elétrico. Se você vê que o material está começando a esquentar, automaticamente você também já pode desligar ele da tomada, verificar porque tem alguma coisa errada. 2. Se você vê material incandescente também, isso também é importante você olhar. Outra coisa importante é você saber onde fica o disjuntor de sua casa. Num caso desse de queimaduras fio, o ideal é que você desligue automaticamente a força geral da sua casa inteira. Isso, cada casa tem o seu e o ideal é que você saiba onde fica. Na questão de acidente de incêndios no fogão. No fogão, normalmente ele pode associar com a questão de acidentes com óleo, acidentes com panos, e aí entra essa questão. Como eu devo ter um cuidado da cozinha? Cuidado com material inflamável perto do fogo. É o básico. Os óleos que a gente usa, normalmente eles têm potencial de pegar fogo. Óleo de azeite, óleo de soja, eles são combustíveis, eles funcionam para pegar fogo. Então o ideal é que você saiba retirá-los. E outra coisa importante é nunca jogar diretamente óleo ou jogar pela janela o material que está pegando fogo. Um exemplo muito importante que você tem que saber como apagar um fogo, que o fogo ele pode ser apagado de 3 métodos. Que você pode resfriar ele, que é o exemplo que a gente usa a água, que aí você diminui a temperatura e ele para a reação em cadeia da chama. Você pode abafar, que aí no caso é aquele caso da panela que está pegando fogo. Ou entrou a frigideira, pegou fogo dentro da frigideira. Como você acaba com o fogo, você pega a tampa e põe a tampa em cima do fogo. Aí o fogo o fogo dentro da frigideira morre porque o fogo perdeu oxigênio, apagou. E o outro é a questão de você isolar. Você retirar o fogo de perto de outras coisas que podem queimar. Um exemplo muito legal disso é o exemplo de uma coisa que está pegando fogo em casa e você jogar dentro de uma pia de ferro. Como ele está contido lá dentro, ele está contido numa estrutura onde ao redor nada pega fogo. Isso também é uma das possibilidades que você pode tomar em sua casa. A questão de segurança com a água, ela é bem importante, pois como é um ambiente onde é mais perigoso, há muitas pessoas que se acidentam nessa situação. Preferencialmente, você deve evitar brincadeiras em que envolvam sufocar uma pessoa, afogar uma pessoa, evitar nadar em correnteza. Se você não tem habilidade de natação ou não tem nível de natação adequado, você não deve se arriscar em profundidades onde você não alcança com o pé. Cuidado, tomar banho em regiões onde tem muita correnteza, que mesmo que para pessoas que são habilitadas, que têm capacidade de natação, com correnteza não são capazes. Procure saber as informações. Sempre entre na água com supervisão de outra pessoa te olhando. Isso é bem importante até mesmo entre adultos. É uma coisa interessante para quem trabalha com mergulho. Normalmente eles têm uma pessoa que fica fora com ajuda, com equipamento de salva-vidas para ele. E mesmo eles com material para respirar embaixo d'água, eles sempre mantêm essa atitude, um aviso, para avisar que eles estão nadando e que tem uma outra pessoa que está cuidando deles em cima. Isso é uma das atitudes de segurança na água. E outra coisa é a questão de profundidade, que aí entra a questão de você saltar. Cuidado de pular em águas que você não conhece, porque há muitos casos de pessoas que vão pular na piscina pela primeira vez, não viram que a piscina era rasa e bateram a cabeça ou bateram algum braço ou perna. E outra coisa, não ficar brincando de se aventurar para atravessar um córrego ou um rio. É bem popular essa brincadeira entre as pessoas, mas se você não tem treinamento
você nunca fez isso, ou você não está com equipamento de segurança, com uma boia que garanta você, ou alguém que possa lhe resgatar numa situação como essa, não faça. Não se submeta a uma situação de risco para a sua vida. Uma outra coisa importante é que ocorre para quem vai para o mar pela primeira vez. Não sei se vocês conhecem a corrente de retorno ou contracorrente. Ela é famosa por jogar as pessoas em alto mar sem querer. Em determinados pontos da praia, em visões aéreas vocês podem até ver. A água ela volta para o mar, como se fosse um círculo. Nesse ponto, se você for puxado pela essa contracorrente, mesmo que você seja um ótimo nadador, você não poderá nadar contra. Você será jogado por mar. Por isso que é importante, sempre quando você estiver em situações de banhos ou locais que tiver mar ou rio, você saiba aonde está a equipe, saiba pedir socorro e esteja com o equipamento adequado para estar na água. Muito importante o uso de coletes e boias para essas situações. E outra coisa, no caso da contracorrente, ao você estar em alto mar, você pode tentar chegar a ponto de que você pode usar a corrente do mar de volta para lhe jogar na praia novamente. É possível? Mas como eu disse, é necessário você ter esse conhecimento prévio e ter essa atenção, que aí a corrente também pode lhe jogar de volta. Mas sempre o ideal não se colocar em situação de risco. E aí existe aquele princípio, como é que eu vou salvar alguém que está se afogando? Que eu vi alguém se afogando. Aí eu vou dar o exemplo melhor. Sou um professor de natação que sei fazer resgate, ou sou um bombeiro sem nadar. Ou alcanço o fundo da piscina. Pula, agarra a pessoa por baixo e retira a pessoa para que a pessoa consiga respirar novamente. Isso se a pessoa é menor que não consiga. Caso você seja um bombeiro ou profissional de natação, que tenha a habilidade de natação adequada para salvar uma pessoa, nadando e puxando a pessoa, que existem pessoas que têm essa capacidade, eles usam técnicas para isso. Uma delas é jogar algum material que a pessoa que está se afogando possa usar para boiar, e a outra pessoa só puxa ela de volta. E o que é mais importante? Eu não sei nadar. E eu estou vendo uma pessoa que está se afogando. O que eu vou fazer? Não sei nadar, não sou bombeiro, não sei nadar direito, não consigo, a pessoa é maior do que eu, a pessoa tem 90 quilos. Como é que eu vou salvar ela? Aí existem dois métodos, que um é arremessar uma corda ou arremessar uma boia. Normalmente em lugares que tem banho, eles têm equipamento desses disponíveis para que sejam arremessados e usados. Ou, no caso mais extremo, uma garrafa Pepsi, uma garrafa PET ou de refrigerante de 2 litros vazia, tampada, você pode jogar que a pessoa pode se agarrar para que ela possa usar como para boiar. Ou usar até mesmo uma boia. A eletricidade tem alguns cuidados que você deve ter para cuidar, se você for trabalhar com uma fiação, ou até mesmo os fios, eles devem ficar protegidos. Uma das coisas importantes é o seguinte, para mim que estou trabalhando com eletricidade, se eu estiver mexendo com fios, primeiro, desconectar sempre a fonte, sempre desconectar a corrente naquilo que eu vou trabalhar, fazer toda a manutenção com a linha morta e depois religar a energia. Ótimo. Outra coisa importante é o uso de EPIs. Um dos EPIs que nós usamos para trabalhar na energia é o uso de calçados com solas de borracha fechados, para que você não faça o circuito com o chão. E isso é bem importante porque você impede que a corrente passe por você. Outra coisa importante para evitar acidente com eletricidade, que eu já lhe expliquei antes da questão de incêndios elétricos, de origem elétrica, é a questão de você não usar, sobrecarregar determinados pontos ou materiais que fiquem expostos, que possibilitam materiais expostos ou que podem derreter. Isso também é outro problema que você deve evitar. Um outro ponto é a questão de fios. Fios para crianças pequenas. Você nunca deve deixar fios sabidamente descascados se existem animais ou crianças pequenas no recinto ou no ambiente. E esses fios sempre devem estar escondidos e longe para que eles não possam alcançá-los. Porque mesmo um animal, uma criança pode morder um fio e pode ocorrer o episódio de tocar. Ou até mesmo a questão de um fiapo de cobre estar para fora de uma ponta que você sabidamente previamente estava descascado,
e isso também pode causar um acidente em outra pessoa. Outra coisa é a questão de usar adaptadores de tomadas, nunca cortar o fio e meter o fio direto na tomada, e sim pegar uma tomada própria, montar e colocar dentro. Isso é questão de segurança. E por último, o acidente doméstico é questão de intoxicação alimentar. Existe uma regra bem grande que é difundida pelas pessoas que você não deve cheirar a comida. Eu digo para vocês, cheirem a comida. Se a comida tiver um cheiro estranho, que parecer que não tá boa, sentir um cheiro ácido ou um cheiro podre, não comam. Deus nos deu um nariz para a gente poder fazer isso, a gente poder perceber o cheiro, poder fazer a diferença. Outra coisa importante é o seguinte, não comer comida crua. Sempre preferir por comida cozida. E sempre cozinhar o alimento antes de comer. Evitar comer as comidas frias que estavam na geladeira. Porque mesmo na geladeira pode haver uma proliferação bacteriana. Menor, mas pode haver. Então o ideal sempre é que você ferva novamente o alimento, cozinhe novamente o alimento para você poder consumir. E uma coisa bem importante que entra é o uso, a contaminação. Você não deve guardar um alimento que você usou material sujo ou usou uma colher suja para mexê-lo, porque contaminou ele vai entrar na decomposição e pode depois ficar estragado e fazer uma intoxicação alimentar. Um dos pontos mais importantes são os dois índices que eu dou, que é para as contaminações e intoxicações mais comuns, que é para quem come carne e para quem come queijos. Esses dois alimentos, normalmente, eles têm o processo de estragar, se não são tomadas medidas adequadas, muito rápido. Então, é bem comum você ter ouvido de algum lugar que o pessoal que comia no refeitório teve uma dor de barriga. Por quê? Todo mundo pegou intoxicação alimentar porque não cozinharam direito a comida daquele dia. Então, as pessoas devem ficar atentas com isso. Tomar esses cuidados no preparo e no guardar da comida. E cozinhar os alimentos da maneira correta. Então, pessoal, isso foi a nossa instrução de todos os assuntos teóricos da especialidade de primeiros socorros. Se você quer fazer especialidade ou tem alguma dúvida, alguma coisa que faltou, que queira acrescentar, você pode deixar nos nossos comentários, estaremos por aqui. Até!